Adriana Queiroz Arantes Rocha, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta e eu fui convidada pela Liga Acadêmica de Medicina da Família e da Comunidade para estar discursando sobre um tema que muito me agrada, o hemograma aplicado à urgência e emergência. Eu agradeço muito o convite, eu desejo que todos tenham ótimos estudos, ótimos aprendizados e que eu possa contribuir de alguma forma para esse crescimento de vocês. Bom, esse foi o tema que me foi proposto hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou docente de hematologia do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí. Tenho graduação em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Eu fiz residência em clínica médica nessa mesma universidade e residência de hematologia e hemoterapia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Também sou mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em oncologia clínica, células-tronco e terapia celular, também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Universidade de São Paulo. Bom, eu vou iniciar a nossa conversa, na verdade é uma conversa hoje, né? Propondo alguns objetivos, certo? Bom, os objetivos propostos são compreender o que é o hemograma, compreender os conceitos básicos sobre a hematopoiese e a formação dos elementos do sangue, conhecer os elementos do sangue e as suas funções, conhecer as etapas de realização do hemograma, interpretar o exame de hemograma normal e aprender a identificar as alterações mais comuns que possam ocorrer, compreender as principais causas relacionadas às alterações dos parâmetros hematimétricos e, por fim, conhecer as principais alterações morfológicas encontradas no esfregaço de sangue periférico. Bom, o hemograma é um exame que permite a avaliação dos elementos que compõem o sangue do paciente. Os elementos são as hemácias, que são células vermelhas, os glóbulos brancos, que são células brancas, também chamadas de leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, são fragmentos celulares, pequenos fragmentos que também circulam no nosso sangue. Bom, o hemograma é um exame de baixo custo, disponível na maioria dos locais, na maioria das cidades, na maioria dos hospitais, na maioria dos centros de atendimento. É muito raro um local onde você não vai conseguir fazer um hemograma, então é muito acessível. É um exame de fácil realização, a coleta é simples, né? O processamento da amostra é relativamente simples, então é fácil de ser solicitado e realizado. É um exame muito difundido, né? Todo médico sabe como solicitar, é amplamente solicitado. E a despeito de tudo isso, ele fornece informações que são valiosíssimas sobre o sangue e também sobre outros sistemas do nosso organismo. Então, aparentemente, é um exame muito simples, mas ele é muito rico de informações. E é por isso que ele deve ser sempre solicitado quando há a indicação. Se você está na dúvida se pede ou não pede um hemograma, minha sugestão é peça. Se você ficou com dúvida, peça. Se você está na dúvida, não deixe de pedir, porque ele só vai te ajudar, né? Então, a minha sugestão é sempre peça quando você pensar no hemograma, tá? Esse é um exame de hemograma, um exemplo só de como é que ele vem, né? De como vem o resultado para nós.
Eu não sei se todo mundo tem familiaridade com esse resultado, então eu vou colocar aqui para vocês, né, exemplificando. No hemograma a gente tem três tópicos importantes, digamos. O eritrograma, o leucograma e o plaquetograma, ou contagem de plaquetas. O eritrograma tem vários parâmetros aqui. Contagem de eritrócitos, a contagem de hemoglobina, valor da hemoglobina. O volume globular, aqui na verdade na maioria dos hemogramas é hematócrito, né, que eles colocam. O volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média, RDW. Então, tudo isso aqui são parâmetros do eritrograma. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Aqui embaixo, a gente tem o leucograma, que diz respeito à contagem de leucócitos totais, primeiramente, aqui no caso 6.290. E abaixo, cada laboratório tem um jeito de descrever, mas abaixo nós temos as contagens específicas de cada tipo de leucócito. Então, vejam vocês aqui, blastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, bastonetes, segmentados e neutrófilos. As células mais comuns do sangue de um adulto são os neutrófilos. Então, é aqui, 4.246. São as mais frequentes, tá? Os neutrófilos, eles correspondem à soma dos bastonetes com os segmentados. A segunda linhagem mais comum é o linfócito. Então, aqui, 1.742. É a mais frequente. No adulto, eu digo, tá? A segunda mais frequente. E as demais, elas vêm em menor quantidade. E vejam vocês que, assim, não se espera que nós tenhamos células imaturas no sangue periférico normal, tá? Bom, o terceiro tópico aqui seria o plaquetograma, ou a contagem de plaquetas, que aqui no caso está 280 mil. Tem alguns laboratórios que lançam também alguns parâmetros plaquetários aqui. Tamanho das plaquetas, enfim, dispersão. Não é o caso desse exame aqui, tá? Mas podem haver parâmetros plaquetários, os mais atuais eles colocam. Então, quem são os elementos do sangue periférico? Né? Aqui nós temos um esfregaço de sangue periférico mostrando em rosinha, essas células redondinhas e cor-de-rosa são as hemácias, todas no fundo do esfregaço. Aqui nós temos dois leucócitos, que são neutrófilos. E esses pontinhos pequenininhos arroxeados são as plaquetas, tá? Pequenos fragmentos celulares dispersos aí no fundo do esfregaço. Aqui embaixo é um desenho mostrando em escala os elementos do sangue periférico. Então, o menor de todos é a plaqueta, depois a gente tem as hemácias, né, rosinhas, como eu mostrei aqui em cima. Depois a gente tem o linfócito, que ele é muito semelhante ao tamanho da hemácia. A hemácia é ligeiramente menor do que o linfócito. E, por fim, células mais ou menos do mesmo tamanho, nós temos os demais leucócitos. Basófilos, monócitos, eosinófilos e os neutrófilos. Os bastonetes também, tá? Esses elementos do sangue periférico, eles são produzidos na fábrica do sangue. Quem é a nossa fábrica do sangue? A medula óssea. Medula óssea, pessoal, é o interior dos ossos. É aquela gordura dos ossos, o que a gente chama, né, popularmente de tutano do osso. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse interior dos ossos é que é o responsável pela produção desses elementos. Né? Principalmente dos ossos, longos e chatos no adulto. Então, aqui dá para mostrar bem a medula óssea, né, de um fêmur. Essa medula óssea é um tecido que é composto por diversas células, não só células da linhagem hematopoética.
Mas, falando das células da linhagem hematopoética, a mais imatura é a célula tronco hematopoética, a stem cell. Essa stem cell se diferencia e ela pode dar origem a células comprometidas com as linhagens linfóide e mieloide. A linhagem linfóide vai produzir linfócitos, como está mostrando aqui, e a linhagem mieloide vai produzir o restante das células, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos que não são linfócitos, ou seja, os leucócitos que são granulócitos e monócitos. Aqui de uma outra forma, mostrando a stem cell, que é a célula progenitora hematopoética, diferenciando, né, nos seus dois principais progenitores, aqueles comprometidos com a produção da linhagem mieloide, aqui à esquerda, e os comprometidos com a produção da linhagem linfóide, aqui à direita. Então, como eu mostrei para vocês, o componente linfóide, o progenitor, linfóide, é responsável pela produção dos linfócitos B, T, NK, natural killer. E o progenitor comum mieloide, à esquerda aqui, ele é responsável por produzir as hemácias, as plaquetas e os leucócitos que não são linfócitos. Granulócitos, ou seja, basófilos, neutrófilos e eosinófilos, e os monócitos. Quais são, então, as funções dos elementos do sangue? De uma forma bem simplista, as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o organismo, os leucócitos são responsáveis pelo sistema de defesa e as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Voltando aqui ao hemograma, então a gente pode começar a falar dele com mais propriedade, porque a gente identificou cada elemento que ele vai nos mostrar. Então, falando sobre a realização do hemograma, é importante discutir as fases de realização desse exame. São 3 fases: a fase pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. Essa primeira fase, pré-analítica, diz respeito a tudo que acontece antes da coleta do exame. Então, ao pedido de exame, né, que é a requisição, ao próprio cadastro desse pedido, cadastro dos dados do paciente no laboratório. Posteriormente, a coleta do material, a identificação desse material, o transporte do material pelo laboratório. Tudo isso são etapas que acontecem na fase pré-analítica e que podem estar sujeitas a alguns erros, por exemplo, que possam estar influenciando no resultado do exame. Então, se o exame foi pedido de uma forma errada, diferente do que foi solicitado, ou o paciente foi cadastrado no nome de outra pessoa, ou a coleta foi realizada de uma forma inadequada, ou a amostra identificada de forma errada, ou transportada de uma forma que não fosse a adequada, tudo isso pode estar contribuindo para um resultado de hemograma alterado, que é o que vai chegar na mão do médico. Então, a gente tem que pensar também nessas variáveis que existem na fase pré-analítica. Na fase analítica, a fase analítica diz respeito à própria realização do exame, ao processo de realização do hemograma e a sua análise pelo laboratório. Então, é o que nós comentamos sobre os dados de eritrograma, leucograma e plaquetograma. E esse processo da fase analítica, ele também pode estar sujeito a algumas alterações que possam comprometer o resultado do exame. Então, se o equipamento de realização, né, que é o coulter, se ele está com algum problema, ou se ele não está funcionando de uma forma adequada, no sentido de que a manutenção não está adequada, né? Isso vai comprometer o resultado do exame. Se houve troca de amostras, perda de amostras ou contaminação entre amostras, isso também vai comprometer o resultado do exame, é importante. Então, essas são as alterações que podem acontecer na fase analítica.
E na fase pós-analítica, o que pode acontecer de comprometer o resultado do exame é a interpretação incorreta do exame, ou a perda do resultado, ou algum tipo de erro na transcrição desse resultado, do laudo do resultado. Desculpe, do laudo do exame. Né? Então, isso também pode estar comprometendo o resultado do nosso hemograma. Por que é importante conversar sobre isso? Porque o exame vai chegar na sua mão. Então, você tem que tentar raciocinar todos os fatores que possam ter contribuído para aquele resultado não estar adequado. Não necessariamente o resultado inadequado, o resultado alterado do hemograma, corresponde a um problema do paciente ou a uma doença. Às vezes, não é isso. Então, a gente tem que aprender a olhar com esse olhar crítico. Seguindo, nós vamos agora detalhar cada um dos componentes do hemograma. Então, o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma de forma sequencial aqui. Com relação ao eritrograma, os parâmetros normais são esses. Os que nós mais utilizamos é o valor da hemoglobina, que gira em torno de 11 a 16, 16,5. Hematócrito, o hematócrito corresponde a 3 vezes o valor da hemoglobina, aproximadamente. O volume corpuscular médio, que o normal é de 80 a 100 femtolitros. A hemoglobina corpuscular média, o normal é de 28 a 32 picogramas. A concentração da hemoglobina corpuscular média, que a gente na prática não usa tanto. E o RDW, que é o índice de dispersão dos glóbulos vermelhos, é o índice de anisocitose. O normal é de 10 a 14%. O que a gente mais usa de parâmetro para saber se está alterado ou não o eritrograma é o valor de hemoglobina. Esses valores eles são muito divergentes na literatura, né? Existem parâmetros a serem adotados por diversas sociedades, assim, e o que nós adotamos normalmente são os valores da Organização Mundial de Saúde, como está aqui no cantinho abaixo à direita. Então, para o homem adulto, o valor normal de hemoglobina é maior que 13 gramas por decilitro. Para a mulher adulta não grávida, o valor normal é acima de 12 e para a gestante, acima de 11. Crianças têm os valores tabelados. Esses valores eles são de acordo com cada faixa etária. Então, tem tabela para tudo na pediatria, né? Para o valor de hemograma também, de eritrograma também, né, na hemoglobina. Mas, de uma forma geral, nós adotamos que dos 6 meses aos 6 anos, o valor de hemoglobina normal é acima de 11. E de 6 a 14 anos, acima de 12. Assim, de uma forma mais prática, para facilitar o nosso raciocínio. Bom, além da hemoglobina, o hematócrito também é um parâmetro que nós analisamos. O que é o hematócrito? Ele diz respeito à quantidade de glóbulos em porcentagem que existe ali naquele sangue total. Então, esse aqui é o tubinho de sangue total, logo que coletou, antes de centrifugar. Esse tubo é levado para centrifugação e o que é mais denso vai para o fundo. O que é menos denso fica como sobrenadante, fica mais acima. Então, após a centrifugação, é possível perceber que os glóbulos vermelhos eles sedimentam aqui no fundo do tubo. Depois a gente vai ver uma camada de leucócitos e plaquetas. E, por fim, o plasma pobre em plaquetas. Então, todo esse volume do tubinho, do sangue, total, corresponde a 100%. O valor do hematócrito corresponde àquela porcentagem dos glóbulos vermelhos que sedimentaram aqui no fundo. Tá? É isso que é o hematócrito. O volume corpuscular médio é o tamanho do diâmetro do glóbulo vermelho, é medido em femtolitros. A hemoglobina corpuscular média é a quantidade de hemoglobina que tem dentro desse eritrócito, que ela é um valor, dado em picogramas, e geralmente é o que a gente mais usa ao invés da concentração de hemoglobina corpuscular média.
Aqui mostrando o que é o RDW. O RDW é o índice de anisocitose. Aqui nós temos as hemácias. Anisocitose é a diferença de tamanho entre as hemácias. Então, aqui nós temos as hemácias, todas de tamanhos semelhantes, percebam aqui. Então, um sangue normal. De cá, nós temos uma anisocitose importante. Os glóbulos vermelhos estão cada um de um tamanho diferente. Então, o índice de anisocitose aqui à direita, ele é bem elevado. Com certeza, ele está acima do valor normal. Então, vários fatores podem contribuir para que o tamanho dessas hemácias se modifique, como inflamação, a própria idade, algum estresse oxidativo, deficiências nutricionais, alterações renais. É muito diverso. São muito diversas as causas que podem levar a uma anisocitose no sangue de um indivíduo. Então, esse parâmetro é útil para a gente pensar nas causas das alterações do eritrograma. Lembrando aqui sobre a eritropoese, que é o processo de formação do glóbulo vermelho, nós temos uma sequência de formação e maturação dessas células. Aqui é o precursor mieloide mais imaturo, que deriva da stem cell, da célula tronco hematopoética, já comprometido com a linhagem mieloide. No passo seguinte, esse precursor mieloide ele se compromete com a formação da linhagem vermelha. Então, ele é chamado de proeritroblasto, uma célula grande, bastante imatura, com um citoplasma abundante e basofílico, que é azulzinho, o núcleo grande, também imaturo. E à medida que essa célula vai maturando, ela vai perdendo essa característica de coloração azulada, então ela vai ficando mais avermelhada, porque ela vai tendo deposição no seu citoplasma de ferro, né? Ela vai se hemoglobinizando à medida que ela amadurece. Então, ela vai ficando cada vez menos azulzinha e cada vez mais vermelhinha. E o núcleo vai amadurecendo, vai reduzindo, vai ficando cada vez mais maduro, com a cromatina mais ponteada, até que esse núcleo é expulso. Então, todas essas fases, do proeritroblasto até a expulsão do núcleo, correspondem à célula chamada de eritroblasto. Primeiro eritroblasto basofílico, depois policromático ou policromatófilo, e depois o ortocromático, que é logo a etapa imediatamente anterior à expulsão do núcleo, em que esse eritroblasto ortocromático se transforma num reticulócito. Todas essas células, elas se situam na medula óssea. A partir do momento que é formado o reticulócito, ele pode ser lançado na circulação periférica. Então, nós podemos encontrar o reticulócito na circulação periférica normal. Mas os demais, normalmente, nós não encontramos. Então, não é normal encontrar eritroblastos circulando no sangue periférico. Tá? Depois de 2 a 3 dias, o reticulócito amadurece. Ele processa o restante de RNA que existe no seu citoplasma, ele vai perdendo esse restante de RNA e ele se transforma numa hemácia madura, num eritrócito. Vejam aqui embaixo, a título de curiosidade, mas como a medula óssea é um órgão extremamente dinâmico. Estima-se que haja a produção de cerca de 200 bilhões de hemácias por dia no indivíduo adulto. Então, é um processo, né, que ocorre assim, de uma forma muito intensa. Nós podemos ver aqui a morfologia da hemácia, que é o glóbulo vermelho do nosso sangue. Então, aqui são esfregaços de sangue periférico. Aqui em cima, a gente consegue perceber, nesse primeiro à esquerda, os glóbulos vermelhos, todos, né, rosinhas, avermelhados. E esses que têm tonalidade mais azulada, esses dois azulados, mas sem núcleo, são reticulócitos. E esse azulado com núcleo é um eritroblasto. Tá? Aqui embaixo, à esquerda, nós temos no fundo as hemácias.
e aqui mais destacados 3 linfócitos. Para vocês perceberem que a hemácia ela é mais ou menos do tamanho do núcleo do linfócito. Esse é o parâmetro que a gente usa para saber se a hemácia está de tamanho normal ou não na avaliação do sangue periférico. E aqui à direita, um esfregaço de sangue completamente normal, mostrando hemácias avermelhadas, com a borda mais avermelhada e o centrinho pálido. Essa é a morfologia normal da hemácia. Esse centro pálido geralmente corresponde a 1/3 do diâmetro total da hemácia. E por que acontece esse centro pálido? Porque nós estamos olhando a hemácia de cima. Então, se você perceber, olhando ela de lado, como está aqui em cima nesse desenho, a hemácia é um disco bicôncavo e no centrinho ele é mais fino. Então, você tem menos hemoglobina ali no centro dele. Por isso que quando você olha de cima, você percebe a periferia mais avermelhada e o centrinho mais pálido. Esse é o aspecto no sangue periférico, no esfregaço de sangue periférico do glóbulo vermelho, das hemácias. Aqui mostrando novamente, né, morfologia completamente normal dos glóbulos vermelhos no sangue periférico. Uma célula próxima do tamanho do linfócito, que está aqui acima à direita, e avermelhada com o centrinho um pouco pálido, correspondendo mais ou menos a 1/3 do diâmetro total da hemácia. Com relação ao eritrograma, quais seriam as alterações que poderiam ser encontradas? Então, se você tem uma redução da hemoglobina, nós chamamos isso de anemia. A anemia pode ser morfologicamente caracterizada por anemia microcítica e hipocrômica, normocítica e normocrômica, ou macrocítica e hipercrômica. Se, ao contrário, a concentração de hemoglobina está elevada, nós estamos diante de um quadro de policitemia, corresponde ao aumento do número de glóbulos vermelhos do sangue. E para cada uma dessas situações existem causas a serem investigadas. Então, se o paciente está com anemia, as causas possíveis são perda de sangue aguda, em primeiro lugar, ou aumento da destruição dos glóbulos vermelhos, ou redução da produção das hemácias. Então, uma dessas 3 causas é a responsável pela anemia. Nós utilizamos a contagem de reticulócitos como auxílio na investigação das síndromes anêmicas, porque ela consegue fornecer para a gente informações que são valiosas para que nós pensemos nas causas da anemia. Então, se a contagem de reticulócitos frente a um quadro de anemia é elevada, nós estamos diante de uma anemia hemolítica, ou seja, uma anemia hiperproliferativa, em que a medula óssea está tentando compensar a destruição periférica das hemácias prematuramente. Se nós estivermos diante de uma contagem de reticulócitos reduzida, significa que se trata de uma anemia hipoproliferativa, por exemplo, as anemias carenciais. A medula não consegue produzir reticulócitos porque alguma coisa está faltando a nível medular que não te permite essa produção, mesmo o paciente estando com anemia e necessitando do aumento de produção desse glóbulo vermelho. Bom, como eu disse para vocês já, né, morfologicamente as anemias podem ser classificadas de acordo com o volume corpuscular médio, aumentado em macrocíticas, normal em normocíticas e reduzido em microcíticas. Se o HCM for aumentado, nós estamos diante de uma hipercromia. Se ele for reduzido, uma hipocromia. Além da análise do esfregaço, do hemograma, do eritrograma, numericamente falando, é importante que se avalie o esfregaço de sangue periférico, que a gente olhe a morfologia dessas células. Então, o que é possível de ser visto no esfregaço de sangue periférico com relação à série vermelha? Aqui, microcitose, é o primeiro exemplo. Então, você tem aqui uma dupla população eritrocitária. Essas maiores são tidas como hemácias até normais, mas as menores, elas são bem pequenas, elas têm uma borda vermelha intensa e elas têm um centro pálido muito maior do que é o esperado para uma hemácia normal, concordam?
Lembra que eu falei que o normal do centrinho pálido é que ele ocupe cerca de 1/3 do diâmetro total da hemácia? Essas outras hemácias aqui, que são anormais, elas estão praticamente inteiras pálidas. A gente só consegue ver a bordinha vermelha. Então, isso aqui, indubitavelmente, caracteriza-se por microcitose no esfregaço de sangue periférico. A microcitose pode ser encontrada nas anemias por deficiência de ferro, que é a principal causa de microcitose. Alguns tipos de intoxicações, como o chumbo, por exemplo. Talassemias. A talassemia é uma anemia hemolítica em que há uma redução da hemoglobina, mas o volume corpuscular médio é geralmente reduzido, diferente das outras anemias hemolíticas, cujo VCM e HCM geralmente são normais. Tá? A talassemia tem essa peculiaridade. E uma coisa que diferencia muito a deficiência do ferro da talassemia, a anemia ferropriva da talassemia, é que, apesar de ambas se apresentarem como microcitose, o RDW na anemia ferropriva é elevado, ao passo que nas talassemias o RDW geralmente é normal. Então, isso é importante para a gente poder pensar em uma causa ou outra. Ainda, as anemias sideroblásticas, em que há uma deficiência de incorporação do M, né, na maturação aí da hemácia, na formação da hemácia, essas anemias têm várias causas, podem ter várias causas, ela também pode cursar com microcitose, isso é mais raro. Tá? E por fim, uma outra causa de microcitose é a anemia da inflamação, ou anemia da doença crônica, né, como era chamada anteriormente. Hoje a gente tem a tendência de chamar de anemia da inflamação. A anemia da inflamação, numa menor parte dos pacientes, ela pode se apresentar como microcítica. Normalmente, ela é normocítica e normocrônica. Ainda sobre o tamanho das hemácias, elas podem ser macrocíticas. Então, aqui um esfregaço, aqui à direita, né? Um esfregaço normal acima e um esfregaço anormal abaixo. Percebam que existem células muito aumentadas de tamanho, que no geral elas são maiores do que uma hemácia normal. Isso é a macrocitose. Da mesma forma que essa imagem à esquerda, macrocitose. Isso pode acontecer em deficiências nutricionais, principalmente deficiência de ácido fólico e ou vitamina B12. Em alguns distúrbios primários da medula óssea, algumas doenças primárias hematológicas, no hipotireoidismo, frente a algumas medicações, como por exemplo o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetoprem, no etilismo crônico, porque o álcool altera a composição lipídica da membrana das hemácias, então isso pode causar uma macrocitose dos glóbulos. E, além do tamanho, é importante que nós observemos o formato das hemácias, ou seja, se há ou não no esfregaço de sangue periférico uma coisa que nós chamamos de poiquilocitose. Poiquilocitose é a diferença de formato dessas hemácias. Então, elas estão todas redondinhas, com a morfologia normal? Estão. Então, isso daí está tranquilo. Então, não tem poiquilocitose. O formato é normal. Mas se elas estão com formas diferentes, é preciso relatar isso na descrição. Essa primeira imagem trata-se de uma lâmina em que é possível a visualização de esferócitos, então que são hemácias bem menores e bem coradas, hipercoradas, percebam. Então, é como se elas saltassem aos nossos olhos aqui na lâmina, né? Elas são mais visíveis, melhor visíveis do que as hemácias normais. E elas não têm centro pálido, elas são bem vermelhinhas e bem redondinhas. Isso são esferócitos. Da mesma forma que a segunda imagem, né? Tá meio alaranjado, mas é por conta da foto. Mas tudo isso, todas essas bolinhas bem avermelhadinhas, pequenas, menores, são esferócitos. Os esferócitos podem ser encontrados na esferocitose hereditária, que é uma doença em que a pessoa nasce com essa alteração na produção do glóbulo vermelho, ou então nas doenças adquiridas, como por exemplo na anemia hemolítica autoimune. A presença dos esferócitos é muito comum nessa entidade clínica.
Além disso, existem outras morfologias que são interessantes, como os eliptócitos ou ovalócitos. As células parecem uma salsicha, tem um formato mais alongado. Vejam que é o sinal dessa terceira figura aqui, o sinal da seta, tá? E abaixo, nessa quarta figura, nós temos os estematócitos. As hemácias, elas parecem uma boquinha, né? Então, por isso o nome de estematócito. Geralmente, essas alterações são alterações hereditárias na formação das hemácias, por alteração de componente da membrana. Ainda falando sobre poiquilocitose, é que é possível que se veja esquizócitos, na primeira imagem, a imagem à esquerda acima. Esquizócitos, que são fragmentos da membrana das células das hemácias rompidas na circulação, rompidas dentro da circulação. Então, isso aqui corresponde a uma hemólise intravascular. É muito comum na púrpura trombocitopênica trombótica, que é um exemplo de microangiopatia angiopática, tá? E é uma doença muito grave. É importante isso aqui. Isso são esquizócitos. Vejam que isso aqui é uma doença mesmo, né? E essa célula aqui abaixo, mais azulzinha, com um núcleo bem azul, é um eritroblasto. Então, a gente percebe que tem eritroblasto circulando. Isso não é normal. A figura abaixo à esquerda mostra a presença de dacriócitos, que são hemácias em formato de lágrimas. Muito comum na mielofibrose primária idiopática, mas não é patognomônico. Tá? A imagem à direita, acima, evidenciando hemácias falcizadas ou drepanócitos, que é um outro nome que elas recebem. Hemácias falcizadas de um paciente com doença falciforme. Não se sabe se é anemia falciforme, tá? Mas uma doença falciforme ele tem. E aqui embaixo à direita, a presença de hemácias em alvo. Vejam que a hemácia ela tem o formato normal, ela é redonda, ela é avermelhada na periferia, ela tende a ter um centro mais pálido, mas ela tem, pontos, né, de hipercromia no centro. Então, isso é chamado de hemácia em alvo, muito comum nas hemoglobinopatias, de uma forma geral. Outras alterações das hemácias que podem ser encontradas são as inclusões eritrocitárias, como os corpúsculos de Howard-Joly, que são bem observados no hipoesplenismo, seja o hipoesplenismo funcional ou mesmo anatômico, cirúrgico, tá? Eles correspondem aos restos de material nuclear que persistem no interior dessas células. O pontilhado basofílico, que são imagens bem pequenas, parece uma areinha, né, dispersa no citoplasma do glóbulo vermelho, de tonalidade azulada, que correspondem a restos de RNA no citoplasma do eritrócito. E por fim, os corpúsculos de Pappenheimer, que também são inclusões mais grosseiras, um pouco maiores do que o pontilhado basofílico, mas mais irregulares, mais grosseiras, dispersas no citoplasma e correspondem a depósitos de hemosiderina. A diferença aqui do corpúsculo de Pappenheimer com o Howard-Joly é que o Howard-Joly ele é bem regularzinho, bem redondinho, né? Ele tem um aspecto bem homogêneo. E o Pappenheimer não, ele é mais irregular. Além disso, é possível que se veja a presença de micro-organismos no esfregaço do sangue periférico, dentro das hemácias. Aqui são exemplos de trofozoítos dentro dos glóbulos vermelhos, na malária, tá? Isso tudo mostra a importância da visualização do esfregaço de sangue periférico, uma visualização adequada, porque ela dá muito dado para nós sobre a causa da alteração do hemograma. E ela vai ajudar a raciocinar em cima daquela alteração e tentar esclarecer o que o paciente tem. Outros fenômenos que podem ser observados no esfregaço de sangue periférico são, por exemplo, o rulô eritrocitário, que é chamado de empilhamento de hemácias. Então, essas hemácias elas têm alteração na sua carga da membrana externa, né?
e elas tendem a se atrair. Então fica essa fileirinha de hemácia uma atrás da outra. Isso chama rouleau eritrocitário, muito comum nas gamopatias monoclonais, em especial mieloma múltiplo. E aqui um fenômeno que não configura doença, mas pode acontecer e pode ser visto, são as rosetas, em que as hemácias elas se agrupam em torno de um leucócito. Bom, isso é o que a gente teria para comentar sobre o eritrograma. Agora nós vamos passar para a segunda parte do hemograma, que é o leucograma. O leucograma diz respeito aos glóbulos, às contagens dos glóbulos brancos, os leucócitos. Então, inicialmente eles colocam no topo lá, né, contagem de glóbulos brancos totais, ou leucócitos totais. O normal é de 4 a 11 mil células por microlitro. E aí embaixo, como eu já disse para vocês no início da aula, eles detalham cada tipo de leucócito. Então, os mais comuns no sangue periférico do adulto, relembrando, são os bastonetes e os segmentados, que juntos correspondem aos neutrófilos. O normal é de 2 a 7 mil neutrófilos por microlitro. Em seguida, as células mais frequentes são os linfócitos, vejam aqui embaixo, que o normal é de 1.000 até 5.000 células por microlitro no adulto. E, por fim, células que são menos frequentes, então os eosinófilos até 450, basófilo, que é uma célula muito rara, até 200, e os monócitos, girando em torno de 80 até 800 células por microlitro. Vejam vocês que os valores normais de leucócitos para criança obedecem tabelas. Então, é aquilo que eu tinha comentado com vocês com relação à série vermelha, mas aqui na série branca, muito mais. Então, para você falar que o hemograma da criança está ou não alterado, a gente precisa checar a tabela de acordo com as idades. Não dá para ir só pelo parâmetro que o laboratório solta. Bom, com relação aos leucócitos, né? Quem são os leucócitos? São células componentes do nosso sistema de defesa. Cada célula tem uma função específica e as suas alterações vão dar dados para o diagnóstico de várias doenças, né? Então, a gente precisa olhar esse leucograma. Tem alteração do leucograma? Ele está aumentado ou reduzido? A primeira coisa é essa. Qual a origem da alteração? É as custas de células da linhagem linfóide ou mieloide? Em que causas que eu estou pensando? Eu estou pensando mais em causa primária hematológica ou alguma alteração secundária, outra coisa que está acontecendo no indivíduo? Por isso que a história clínica é fundamental para a gente poder confrontar com os exames laboratoriais, porque se você não tem a história do paciente, você não vai saber raciocinar nas principais causas relacionadas às alterações do exame complementar. Nas alterações do leucograma, a gente tem sempre que excluir alguma doença primária hematológica, né? E avaliar os valores de referência, como eu disse no slide anterior, de acordo com cada sexo e com cada idade, porque eles são diferentes em cada etapa da vida. Aqui um esfregaço de sangue periférico mostrando quais os tipos de leucócitos. Então, nós temos os granulócitos, que são os leucócitos que contêm grânulos no seu citoplasma. São eles os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E nós temos aqueles que são agranulares, que são os monócitos e os linfócitos. Tá? Aqui de uma outra forma, mostrando os agranulócitos, linfócitos e monócitos, e os granulócitos. Os linfócitos eu já comentei, elas são umas células menores, com citoplasma bem escasso e um núcleo bem arroxeado, bem ponteado, bem madurinho. Os monócitos, elas são células um pouco maiores, com citoplasma geralmente sem grânulos, eles podem conter vacúolos, e o núcleo, ele assume várias formas diferentes. É um núcleo grande, que não tem uma morfologia típica, tá certo? Com relação aos granulócitos, os eosinófilos são granulócitos que têm grânulos
que se coram muito bem com o corante eosinofílico, que é o corante avermelhado. Por isso que essa célula é toda vermelhinha, assim, ou alaranjada, depende da foto, assim, depende de cada coloração na hora que você faz. Às vezes ela assume uma coloração um pouco mais alaranjada, ou uma tonalidade mais avermelhada, depende um pouquinho. Os basófilos, essas células são granulócitos, que têm grânulos que se coram muito bem pelo corante azul. Então, ele é basofílico, né? Esses grânulos dos basófilos, eles são mais grosseiros do que os grânulos dos eosinófilos. Eles são maiores, mais gordinhos, mais grosseiros. E, por fim, os neutrófilos, que são granulócitos, cujos grânulos não se coram nem tanto pela eosina, nem tanto pelo corante basofílico. Então, eles são neutros, é por isso que vem o nome neutrófilo. Aqui mostrando as alterações possíveis de se ocorrer no leucograma. Então, se o número de leucócitos está elevado, nós dizemos que o paciente apresenta leucocitose. E eu preciso saber se essa leucocitose é uma leucocitose isolada ou se eu tenho também alteração de outras células, né? Existe também aumento de glóbulo vermelho, existe também aumento de plaqueta, é importante a gente saber disso. A leucocitose, ela se dá em virtude do quê? Quem que aumentou e causou leucocitose? Foram os neutrófilos? Foram os linfócitos? Então, a gente tem neutrofilia, a gente tem linfocitose? Ou não, nós temos a presença de uma célula alterada, por exemplo, blastos, ou outros tipos de células, né? Outras células aumentadas? Isso é importante para a gente investigar a causa. Em contrapartida, se o número de leucócitos está reduzido, nós estamos frente a um paciente com leucopenia. Na leucopenia, eu preciso saber, a leucopenia é isolada? Ou eu tenho redução das outras séries também, redução ao aumento? As outras séries estão comprometidas ou não? A leucopenia se deu em virtude de redução dos neutrófilos ou dos linfócitos? Quem foi o responsável? Certo? Todas essas informações são importantes para a gente poder esclarecer a causa da alteração do leucograma. Aqui mostrando mais uma vez a morfologia desses granulócitos. Esses são bastonetes e segmentados. Aqui o eosinófilo, que tem o grânulo bem vermelhinho, os dois eosinófilos, à direita, acima. E a lâmina de baixo mostrando 4 basófilos. Isso não é normal. Provavelmente esse paciente tem alguma doença que faz com que haja um aumento do número de basófilos no seu sangue. Porque o basófilo é uma célula muito rara de ser encontrada. No processo de formação dos glóbulos brancos, a granulocitopoese é o exemplo mais clássico que nós podemos dar. Então, para que se forme um granulócito, ou seja, aqui no caso, um segmentado, um neutrófilo, a gente parte de um mieloblasto, que é a célula mais imatura, aqui acima à esquerda. Ela se transforma no promielócito, que é uma célula ainda bem grande, bem imatura, que contém grânulos, bastantes grânulos, e uma área mais clara, perinuclear, aqui acima dá para perceber, que corresponde ao complexo de Golgi. É por isso que a gente consegue identificar melhor quem é promielócito e quem é mielócito já. Tá? O mielócito é uma célula, é a terceira imagem aqui, é uma célula um pouco menor, já com a cromatina um pouco mais clampeada, não tanto, mas ela está amadurecendo. E o citoplasma tem grânulos, é uma célula um pouco menor, como eu disse. Essa célula se diferencia e aqui a quarta imagem é mielócito também, tá? Um processo de diferenciação, de maturação um pouquinho mais adiantado. E aí aqui embaixo, a primeira célula abaixo, à esquerda, é o metamielócito. O metamielócito, ele se forma quando você tem já uma indentação no núcleo, dá para perceber que parece um núcleo em forma de feijão. Quando essa indentação ainda não atingiu a metade do diâmetro do núcleo, essa célula é chamada de metamielócito.
Se ela já ultrapassou a metade, como aqui à direita, ó, se ela ultrapassou a metade do núcleo em diâmetro, então essa é uma célula chamada de bastonete. Ela deu mais um passo na sua maturação. Em seguida, o bastonete segmenta o núcleo, então ele forma lobos nucleares. Esses lobos caracterizam uma célula mais madura chamada de segmentado. Então, os segmentados somados aos bastonetes correspondem à contagem de neutrófilos. Os neutrófilos, então, como eu já disse, né, é a soma dos bastonetes e segmentados. Eles têm um papel primordial na fagocitose. Vejam que são produzidos cerca de 1 bilhão de neutrófilos por quilo por dia no indivíduo. Mais uma vez mostrando para vocês como a medula óssea é um órgão extremamente ativo, extremamente dinâmico e sensível às carências, né, de vitaminas, oligoelementos, enfim. E tudo isso pode comprometer, né, a hematopoese de uma forma geral, certo? Especificamente falando, nós vamos comentar sobre as alterações que podem ocorrer nos eutrófilos e nos linfócitos, que são as células mais frequentes da linhagem branca. Então, se o neutrófilo está reduzido, eu estou diante de um quadro de neutropenia, que pode ser em virtude de uma menor produção, ou seja, eu comprometo os precursores medulares, ou eu tenho distúrbios da síntese de DNA, como na anemia megaloblástica, ou eu tenho a medula infiltrada por alguma coisa, como, por exemplo, leucemias, linfomas, metástases, certo? Eu não vou me alongar muito aqui nessas causas específicas, porque a gente já está no adiantar da hora. Então, eu vou só citar as principais causas, mas não vou detalhar nada disso. Tá? Bom, os neutrófilos podem estar reduzidos também por maior consumo, como pode acontecer nas causas infecciosas, tanto virais quanto bacterianas, nas causas de esplenomegalia, denotando um hiperesplenismo, no uso de algumas drogas, como o propiltiuracil e a fenilbutazona. O propiltiuracil é utilizado no tratamento do hipertiroidismo. E nas causas imunológicas, como principalmente o lúpus eritematoso sistêmico. Ao contrário, se o número de neutrófilos está aumentado, a gente está diante de um quadro de neutrofilia, que pode ser primária, ou seja, ela está sendo causada por doença mieloproliferativa, uma doença hematológica, por exemplo, as leucemias mieloides crônicas, a mielofibrose primária, ou, como é na maioria das vezes, uma neutrofilia reacional, que pode ser reacional a várias circunstâncias, como, por exemplo, atividade física, infecções, principalmente as bacterianas, situações inflamatórias ou de necrose tecidual, como politrauma, síndromes neoplásicas, como o linfoma de Hodgkin ou os carcinomas broncogênicos, distúrbios metabólicos, como a cetoacidose diabética, e o uso de hormônios e algumas drogas, como corticoides e adrenalina. Aqui é de uma forma diferente, né? As causas de cada alteração, neutrofilia e neutropenia, mas a gente já comentou. Aqui um aumento de neutrófilos, né? E só para explicar por que em algumas infecções ou em algumas neoplasias mieloproliferativas, a gente usa o termo desvio à esquerda. Então, essas células no hemograma, os granulócitos, eles começam a aumentar os componentes mais imaturos, como os metamielócitos, os mielócitos. Promielócito a gente praticamente não vê no sangue periférico. E a gente pode até visualizar blasto. Então, esse escalonamento, essa tendência, do desvio para a esquerda, esse nome tem esse termo, porque antigamente a gente usava muito esse coulter manual para contar cada tipo de célula. E as células mais imaturas ficavam à esquerda, nos botões mais à esquerda, então aqui, cada botão, blasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete, segmentado.
Então, as células mais imaturas ficavam à esquerda, e aí, quando a gente estava diante de um aumento dessas células, a gente falava, né, cunhou-se o termo de desvio à esquerda, que ocorre principalmente nas síndromes infecciosas, mas também nas doenças mieloproliferativas hematológicas. Aqui de outra forma, mostrando neutropenia. E com relação aos linfócitos, os linfócitos participam da imunidade humoral e celular, têm uma vida média muito variável de acordo com seus subtipos, que podem ser linfócitos B, T, NK e plasmócitos. Os valores normais são de 1.000 a 5.000 células por microlitro. E o que a gente pode observar em alteração do hemograma é uma redução dos linfócitos, ou seja, linfopenia, que pode se dar por menor produção medular, como nos casos de radiação, algumas medicações, imunodeficiências. A linfopenia pode ocorrer ainda por redistribuição, como nas situações de fase aguda de infecções ou algum estresse orgânico, ou pode ser em virtude de maior destruição desses linfócitos, uma destruição precoce, como os pacientes portadores de SIDA, alguns pacientes portadores de doenças reumatológicas, principalmente lúpus e artrite reumatoide. Na doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transplante de medula óssea e em algumas drogas. Por outro lado, o aumento dos linfócitos é chamado de linfocitose e as suas causas podem ser primárias, como as doenças linfoproliferativas, um principal exemplo é a leucemia linfocítica crônica, ou reacionais, linfocitoses reacionais. Reacionais a várias circunstâncias orgânicas, mas principalmente infecções virais, coqueluche, brucelose e tuberculose. Os monócitos, como nós já dissemos, eles são células em menor número no sangue, normal até 800, estão relacionados aos processos de fagocitose e têm vida média de 5 dias. A monocitose e a monocitopenia, elas são raras, tá? Geralmente a monocitopenia está relacionada a alguma doença primária hematológica, como anemia plástica ou tricoleucemia. E a monocitose com condições reativas, geralmente infecciosas. Os eosinófilos também são células menos frequentes, responsáveis por respostas imunes do tipo T helper 2. Tem uma vida média de cerca de 18 horas e o seu valor normal é até 450 células por microlitro. As alterações numéricas geralmente são caracterizadas por eosinofilia. E essa eosinofilia geralmente é reacional. Então, reacional a neoplasias hematológicas como leucemia mieloide crônica, alguns tumores sólidos, reacionais alérgicas ou a hipersensibilidade a drogas, e reacionais a infecções como parasitoses, micoses e micobacterioses, tá? Menos comumente podem ser encontradas em doenças imunomediadas como colite ulcerativa e doença de Crohn. Os basófilos são células muito raras, de até 200 por microlitro, e elas geralmente aumentam. Eu não vou voltar, senão eu vou perder aqui o que eu falei, mas geralmente elas aumentam em virtude de algumas doenças, como a leucemia mieloide crônica. E por fim, o último item do hemograma, plaquetograma. A contagem de plaquetas normais é de 150.000 a 450.000. Essas plaquetas elas podem estar aumentadas ou reduzidas. As plaquetas elas se originam do megacariócito, né? O megacariócito ele é uma célula bem grande, bem volumosa e ele fica dentro da medula óssea. O megacariócito não circula no sangue periférico, não é possível de vê-lo. E à medida que ele amadurece, ele vai começando a soltar partes do seu citoplasma, fragmentos do seu citoplasma que atingem a circulação periférica na forma de plaquetas, tá? Como está mostrado aqui no canto inferior direito, dá para perceber o megacariócito
bem maduro, soltando os fragmentos das suas bordinhas aqui de membrana, que são as plaquetinhas. Aqui o esfregaço de sangue periférico mostrando um fundo de hemácias rosas, né, vermelhinhas, e alguns pontinhos arroxeados, não sei se vocês conseguem perceber, pequenos pontinhos arroxeados que são as plaquetas. A plaqueta no hemograma, ela pode estar alterada numericamente como aumento de plaquetas ou redução de plaquetas. Se a plaqueta estiver aumentada, a gente chama de plaquetose ou trombocitose ou trombocitemia. Se ela estiver reduzida, plaquetopenia ou trombocitopenia. E as causas? As causas são variadas. Inicialmente, na plaquetopenia, é interessante que a gente analise aquele paciente, aquele exame, porque a gente precisa descartar inicialmente a pseudoplaquetopenia, que é quando não há uma plaquetopenia real e que, na verdade, as plaquetas se agruparam por algum motivo, formando clumpings plaquetários, e aí essa plaqueta, então, agrupada, ela não é contada no aparelho. Então, o exame está falsamente reduzido. Descartando a plaquetopenia, a pseudoplaquetopenia, nós ficamos com as causas de plaquetopenia hematológicas e não hematológicas. Dentre as causas hematológicas, a mais importante delas é a chamada púrpura trombocitopênica imune, ou trombocitopenia imune, mas atualmente é esse o termo que nós temos usado, em que há uma destruição precoce e imunomediada das plaquetas. Além disso, é possível, né, que se tenha como entidades clínicas responsáveis por plaquetopenia a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica, plaquetopenias hereditárias, como a síndrome da plaqueta cinzenta ou Bernard-Soulier, em que a pessoa nasce com essas alterações, a síndrome mielodisplásica, que é uma doença adquirida, em que o sangue não é produzido de uma forma adequada por diversos motivos, e, menos comumente, plaquetopenia megacariocítica e a pós-transfusional. Como causas não hematológicas de plaquetopenia, nós temos a coagulação intravascular disseminada, a plaquetopenia induzida por drogas como a heparina, a esplenomegalia levando a uma síndrome de hiperesplenismo e algumas doenças virais, outras bacterianas mais raramente, e doenças imunológicas. As causas de plaquetose, ou seja, aumento da contagem de plaquetas, podem ser hematológicas ou não hematológicas. Na maioria das vezes, as causas de plaquetose são não hematológicas. Como causas hematológicas, nós temos as doenças primárias hematológicas, como a trombocitemia essencial, a leucemia mieloide crônica, a mielofibrose idiopática, primária idiopática, e as síndromes mielodisplásicas. Aqui dá para perceber nessa foto um esfregaço com aumento importantíssimo de plaquetas, né? Todos esses pontinhos vermelhos pequenininhos são plaquetas. Isso não é normal da gente perceber no esfregaço de sangue periférico, está muito aumentado. E as causas reacionais, que, como eu disse, são as mais frequentes. E isso aqui todo mundo tem que ter em mente. As causas mais frequentes de plaquetose são ferropenia, doenças inflamatórias, sejam elas infecciosas ou não, então doenças reumatológicas, bacterianas, virais, fúngicas. A asplenia cirúrgica ou funcional, ou seja, quando você não tem o baço, você pode desenvolver uma plaquetose reacional secundária à asplenia. Alguns quadros de hemólise podem cursar com plaquetose e neoplasias não hematológicas disseminadas. Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês era isso. Eu sei que é muita informação, né? Mas é importante da gente perceber o quanto o hemograma é rico e o quanto ele pode contribuir com o esclarecimento do que o paciente está te trazendo de alteração, de doença, né? Então, a minha dica solicitem o hemograma, sempre solicitem o hemograma e estudem, né? Estudem bastante, reflitam sobre essa nossa conversa, para que vocês tenham ferramentas para analisar um hemograma, tanto um hemograma normal quanto um hemograma alterado.
e poder saber o que é que deve ser feito de posse dessa informação. Tá? Eu agradeço imensamente a possibilidade de contribuir com esse evento, agradeço novamente o convite e eu desejo a todos um ótimo evento e ótimos estudos.